na coordenação da extensão de clubes, criação de novos clubes. E então a sugestão dele foi que nós fizéssemos um encontro entre presidentes de divisão e presidentes de clube. Então agradecemos muito a presença de vocês. Nós estamos marcando ali 17, mas nós estamos um pouco mais, até porque nós estamos em alguns com 2 na tela, o companheira também escutando, mas que nós tenhamos, sim, PDG Belloni, que vai ser distribuído e dividido, nós 2 apresentaremos e todos nós participaremos. Este é o objetivo da nossa atividade hoje. Que seja produtiva e valiosa como têm sido os nossos encontros. Excelente noite a todos. Então, obrigado, Gelinice. Bom, como é de praxe do Instituto, na questão dos treinamentos, então a gente parte diretamente, então, para o processo do treinamento, e hoje eu estou passando eu mesmo, para mim mesmo, né? Então, vamos lá, vamos começar a apresentação da nossa apresentação aqui. Eu fiz um resumo, então, alguns slides, aí depois eu abri para uma sessão de perguntas, dúvidas, né? E também tem a parte que a companheira Lenice vai apresentar, que é do nosso concurso, né, do planejamento. Seria essa parte, Lenice, que tu vai reforçar ali? Também das metas? Sim, também. Tá. Então, vamos lá. Estão vendo aí a apresentação? Uhum. Então, vamos lá. Bom, a nossa proposta hoje aqui, então, dentro da área da GAT, que nós vamos depois abordar também uma questão da equipe global de ação, a GAT como um todo, né? Mas, basicamente, a nossa proposta é trabalhar a questão da extensão de novos núcleos e novos clubes, então, de Lions, os diferentes tipos, então, de clubes, né, e de núcleos também, especiais e os tradicionais. Aqui é só um lembrete, então, para a gente... Já botei para gravar, então, né? Eu acho que é importante, quem não fez ainda, dá para fazer, tem um link ali no grupo, né, de fazer o registro da inscrição lá. Se não fez, e mesmo assim, a Cecília pede que todo mundo coloque no chat ali, então, o seu nome completo, o cargo e o clube, né, mas de preferência o nome completo e o clube. Pedir a todos para permanecer, então, o microfone desligado durante a apresentação. Se por acaso precisar falar, não tem nenhum problema, é só levantar a mãozinha ali que a gente vai atender. Peço ajuda, então, do Eloir aí para deixar o microfone, então, como organizador, ele pode falar a qualquer momento também. Se por acaso alguém levantar a mãozinha, eu não ver. Permanecer com a câmera sempre ligada, né, porque eu acho que é importante na questão da integração a gente ficar se vendo, né. Aqueles símbolos de reações ali, de palmas e tudo mais, não custa nada, a qualquer momento pode fazer esse tipo de manifestação. Levantar a mãozinha, como eu falei, é importante para a gente organizar a ordem do pedido e manifestar a fala da pessoa, né, perceber que a pessoa quer falar. E participem muito com as suas contribuições, né, dúvidas, escrevam no chat ali também, qualquer coisa, se precisar já deixar registrado. Então, seria essa questão aí. Para quem não sabe, ali embaixo, então, tem todas as opções ali
quem está falando. Vamos lá, participe, então, use o chat bastante. Bom, a nossa proposta é ampliar a presença do Lions no Distrito LD3, ou seja, todas aquelas áreas onde, e são muitas, eu vou apresentar para você depois alguns mapas que eu fiz aí. A gente tem, graças ao Google Maps aí, uma maneira de visualizar o nosso distrito. Outro dia até fiz um recorte ali. São muitos municípios que nós temos que não tem nenhum tipo de atendimento, e a gente tem um potencial, acho que enorme aí, de pelo menos fazer, através das lideranças dessas, eu até estou chamando já de, não de divisões, mas de regiões, entre aspas, não as regiões, aquelas tradicionais do Lions, né? Mas a gente definir algumas regiões, que muitas vezes pode pegar mais de um presidente de divisão, para poder fazer esta busca, essa prospecção de quais as áreas, né, teriam maior probabilidade de se instalar ali um Lions Club, né, ou pelo menos um núcleo. Então, a gente tem hoje aqui esse papel de buscar inspirar os presidentes de divisão, presidente de clube, e depois, mais adiante, nós vamos envolver outras pessoas nessa equipe de extensão, que são os leões orientadores, vamos chamar também os PDGs, e também todos aqueles coordenadores GMTs dos clubes, porque os coordenadores GMTs dos clubes vão ser fundamentais depois, quando o clube vier a ser um padrinho da fundação de um novo clube, a ajudar no preenchimento correto das fichas desses novos associados fundadores, né, desse novo núcleo, desse novo clube, né. E precisamos, é claro, sempre ampliar o nosso serviço para atender mais a comunidade. Vimos aí durante a enchente, né, como foi importante ter Lions Club em algumas cidades que foram atingidas. Aqui eu trouxe como é mais fácil para mim trazer os exemplos aqui do que aconteceu em Canoas, então vamos ver que muitas coisas aqui eu estou trazendo do exemplo de Canoas, mas serve para todo outro distrito, né, outro clube também que fez essas campanhas. Mas nós, no AL, então, 23, 24, 24, 25, que teve a questão da enchente aí, a gente fez muitas campanhas, e essas campanhas não podem ser esquecidas como referência ou como base para a gente justificar sempre para uma comunidade que ainda não tem Lions, qual é a importância de ter Lions na comunidade, de ter essas pessoas preocupadas e organizadas através de Lions Clubes, mobilizadas para angariar recursos, para canalizar recursos, para poder, então, canalizar serviços para atender essas comunidades que precisam. Então, não precisa citar aqui, porque esse público aqui é bem seleto, conheceu toda esta problemática, estiveram todos de parabéns aí pelas suas atuações nesse enfrentamento da crise que foi a enchente, então, de 24. Então, mas trouxe exatamente porque essa apresentação depois vai ficar com vocês mesmo, então só para ter registrado aqui algumas coisas que foram feitas e que servem sempre de referência, e tantas outras aí, para a gente poder levar para apresentar o Lions para algumas comunidades aí. O desafio da expansão, então. Por que a gente deve expandir? PDG Belloni, desculpa, PDG Belloni. Oi? Tem uma informação que estão escutando baixo. Obrigado. É? Como é que eu vou fazer aqui? Bom, primeiro eu vou pedir para todos, então, de repente, aumentar o volume dos seus celulares, né, ou notebooks. Para nós, eu estou falando normalmente aqui. Quem é que está ouvindo bem a minha fala aí? Nós aqui estamos estamos. ouvindo bem. Pois é. É que eu estou ouvindo, eu estou falando Eu exatamente... estou ouvindo bem baixinho. É? Então, viu, Célia? Eu acho que tem que melhorar muito o teu... baixinho, eu já aumentei todo o volume. É que É. eu tô aqui em Brasília assistindo, estou aqui cuidando hoje da neta. Tudo bom? Os Não, pais, tem um fone de meu filho ouvido aí. saiu e eu fiquei aqui cuidando dela. Às vezes tem que conectar um fone de ouvido ali, se tu tiver por aí. Eu estou com o celular. É.
Mas eu acho Tá, que mas próximo eu ano. eu chego bem pertinho e escuto, tá? Tá ok, Pode deixar. então. Vamos lá. Obrigada. Bom, por que expandir, né? Primeiro, porque tem tantas cidades aí que os problemas que nós enfrentamos nas cidades onde tem Lions, e a gente sabe que a nossa capacidade de atender é muito menor do que aquela necessidade realmente da comunidade, né? E isso se replica, ou seja, os problemas eles se replicam em todas as cidades. Então, o Lions ele existe exatamente para poder ampliar essa capacidade aí de nós atendermos as comunidades carentes, né? Então, nós servimos para atender comunidades carentes. Essa é uma das premissas do Lions, né? Então, toda comunidade que não tem Lions, que são vizinhos, municípios vizinhos, né? Ou áreas vizinhas, por exemplo, grandes cidades que têm 3, 4 Lions, né? Ou mais, como é o caso de Canoas, de Pelotas, ali Bagé, Porto Alegre, que tem vários também, são cidades que têm, inclusive, potencial de ter outros Lions Clubs também, ou pelo menos ter outros núcleos em algumas, por exemplo, Porto Alegre tem ali toda uma área da Restinga, que é enorme, que é gigante, e que não tem Lions Club lá, e teria um enorme potencial de ter também. E a gente sabe que tem muitas entidades lá que trabalham essa questão social porque eles são extremamente necessitados. Então, cada clube, ele pode buscar e prospectar, e é isso que a Sandra até manifestou no início aqui, que nunca esqueceu, nunca deixou de manter acesa essa chama de fazer essa questão do núcleo de um clube ali próximo, né, no caso Charqueadas, ou mesmo em São Jerônimo, que existe esse potencial. E também nós temos, além dos clubes tradicionais, hoje a possibilidade de trabalhar com clubes especiais, né? Clubes focados, ou de interesse especial, focados hoje, tem clubes que trabalham sobre a questão do autismo, tem clubes que trabalham só, como diz o exemplo, né, tecnologia, meio ambiente, a questão do diabetes, né, ou a questão também de... hoje tem uma tecnologia assistida, que é exatamente trabalhar um clube para atendimento a pessoas com deficiência, né? Então, para surdos, mudos, ou pessoas, qualquer tipo de deficiência. Então, tem vários tipos de clubes de interesse especial. Eu acho que, então, as modalidades, a gente pode ir para qualquer comunidade aí para falar dessas opções, sem abordar sempre a questão do clube tradicional, de atender todas as causas globais e, assim, de ter grandes campanhas, ou pelo menos um grande número de pessoas para atender várias campanhas ao longo do ano, né, que pode se dedicar a uma campanha específica a um clube ou um núcleo, né. Bom, quem é que faz acontecer? É importante a gente perceber que Helen Keller já dizia que sozinho a gente pode ir mais rápido, né, ou fazer muito pouco, mas juntos podemos fazer muito mais. E a ideia da equipe de expansão, ela é exatamente para a gente poder alcançar mais rapidamente várias ações e poder, num espaço curto de tempo, em menor tempo, que o tempo exatamente... ninguém quer ter o diretor, para quem conhece o diretor Messias Melo, né, o Yara e Helenice, aí, quem conhece o diretor Messias Melo, não é bom ter o Messias no nosso cangote, né, Helenice, cobrando? Pois é, fizeram uma meta ali até o final do ano, que tem que fundar um núcleo e não fundaram, né? Mas eu acho que nós temos, então, 2 semestres dentro do Lions, tem o primeiro semestre agora até praticamente ali início de dezembro, que a gente exatamente se comprometeu a prospectar essas áreas, identificar as prioridades para a gente poder fazer essas equipes de expansão, né? E trabalhar em cima com essas equipes a metodologia para desenvolvimento de novos clubes e núcleos. Porque não adianta nós falarmos de metodologia de uma maneira geral aqui hoje, se a gente não tem focado. É melhor focar num grupo menor, e a ideia, então, é essa. Essa equipe de expansão, ela precisa ter, com certeza, naquelas áreas que eu falei, que eu chamei de região, né, que pode ter, às vezes, 1 ou 2 presidentes de divisão, os presidentes dos clubes daquela região,
os leões orientadores que existem ali, que estão formados ou que têm algum conhecimento para ajudar nesse processo, também os assessores de GMT dos clubes e mais alguns leões ali que poderão ser convidados e participando dessa equipe. Essa equipe, sim, é que vai trabalhar as metodologias de desenvolvimento de núcleos e clubes, que vão abordar como é que se usa a metodologia da GMA e assim por diante. E tem aí, já abrindo um parênteses, aquela ideia de nós trazermos, né, para dentro e já programarmos, né, Lenice, aquelas encontros do Integra Alliance. Dentro do Integra Alliance, uma das questões exatamente é abordar não só o fortalecimento dos clubes, fidelização, da questão da retenção e do aumento do quadro associativo nos clubes atuais, como também nessa busca de novos associados para os clubes, identificar, então, que nem todos os associados vão estar entrando naquele clube, que às vezes tu junta um grupo de associados e funda um outro clube ou funda um núcleo. Então, é através desses assessores GMTs que vão prospectar, então, associados dentro de um mercado, digamos, né, mais abrangente, que a gente diz, então, mais abrangente, que não é só no entorno daquele clube, vai ser nessas outras áreas onde não tem ainda, né, Lions presente. Então, eu trouxe isso aqui exatamente para identificar que nós temos que montar essas equipes. E essas equipes, mais adiante, eu vou mostrar, então, os mapinhas, que eu já fiz alguns ali, para dividir o nosso distrito em algumas áreas, né, colocar alguns clubes, como eu chamei de clubes irradiadores. São clubes que a gente vai chamar para, através deles, irradiar, ou através daquela cidade, irradiar um movimento de buscar no entorno, né, na circunvizinhança ali, essa questão de novos clubes e núcleos, né? Bom, a estratégia de prospecção... Então, parou o som. Não, parou não o som? estou ouvindo nada. Alô, alô? Quem está ouvindo? Eu estou ouvindo. Eu estou ouvindo. Nós estamos ouvindo. Aqui, Estão tá, ouvindo? aqui, Os outros dizer que estão ouvindo? Sim. aqui deu tudo certo. Está todo mundo ouvindo. Está ouvindo, Kátia? Alô? Pois a Kátia que disse que não estava ouvindo ali. A Célia falou que está ouvindo baixinho, mas a Kátia disse que não está ouvindo mais nada. Eu acho que ela mutou o alto-falante dela lá. Quando acontece isso comigo, eu saio e volto. Tá bem. Vou orientar para sair e retornar quem está falando que está... Faz favor, Heloísa. Tá bem, obrigado. O meu está no máximo volume, está bem fraquinho. Bom, vamos lá. Então, a estratégia de prospecção. Eu estou trazendo aqui para vocês uma coisa que não é novidade, mas eu acho que segue um passo, acho que lógico, né? Que nós temos que primeiro mapear geograficamente quais são as áreas. E aí alocar, como eu disse antes, as equipes de trabalho, que chamamos de equipe de extensão, que vão ficar, então, na coordenação, então, da GET, né? Priorizar quais as regiões que nós vamos trabalhar. Aqui tem algumas regiões que foram afetadas pela enchente que a gente atendeu aí, que eu acho que a gente pode buscar, né, para ver se ali a gente prospera algum tipo de núcleo, coisa assim. A exemplo do que aconteceu lá em Eldorado, lá que o pessoal gostou demais a ideia de ter o núcleo e que logo, então, surgiu essa demanda para o núcleo atender a questão da enchente, né? Esse engajamento comunitário é extremamente fundamental, né? Porque é na questão das conexões que os clubes hoje têm com algumas entidades, com algumas pessoas. Tem que haver conexão, tem que ter lideranças dentro desse movimento para a fundação de novos núcleos e clubes. Sem liderança, a gente não consegue, né, buscar isso. Então, nós temos que identificar quais são os líderes que podem vir para dentro do Lions, para dentro de um clube já existente, e através dali, então, como eu falei, aquele clube conseguir irradiar uma formação de um novo núcleo, de um novo clube, né?
Falei que os clubes, então, eles podem ter essas modalidades diferentes, não só os tradicionais, mas buscar, então, clubes de interesse especial. São outras formas que a gente pode, então, abordar, né? Principalmente para núcleo, né? Ali que eu falei, ó, tecnologia assistiva, que é exatamente essa questão de trabalhar com pessoas deficientes, né? E tem que ter muito treinamento e acompanhamento para poder, não só da equipe de extensão estar preparada, mas também depois que tiver pessoas envolvidas nessa fundação do novo núcleo clube, delas também estarem municiadas dessas informações para a gente não correr o risco de fundar clubes e núcleos com as pessoas sem saber o que é isso aí, né? Tem todo um material preparado para isso, e a gente vai, como eu disse, aí especificamente numa situação, aí sim passa esse material. Bom, aqui eu estou trazendo de novo alguma questão só para reforçar a importância do Lions, né? O impacto que o Lions faz nas comunidades. Então, quando traz alguém novo para o Lions, a gente busca essa questão de dar exemplos, né? Por exemplo, Canoas aqui com o Denério, ele teve a felicidade de fundar, né, de participar da fundação de 2 clubes fortes aqui em Canoas, que é o Santa Rita e o Clube Niterói. E até hoje, então, a gente fica orgulhoso de ser padrinho, então, desses 2 clubes. Fundamos o Nova Santa Rita, que acabou sendo fechado ali por uma situação política, na mudança da política do município, mas que eu acho que temos que retomar, né, Eduardo, como presidente de divisão aí, nessa expansão aí, retomar a questão de recriar pelo menos um núcleo lá em Nova Santa Rita de novo, né? Bom, o chamado para ação, então, como participar aqui, né? Eu acho que nós temos, como eu disse, reforçando sempre, né? O papel dessas lideranças, não é por acaso que eu estou sempre reforçando, não tem como o distrito sozinho é difícil de fundar um clube, porque o clube está lá na ponta, e na ponta é o clube, esse que eu chamei de irradiador, que está no dia a dia lá, né? Então, é muito difícil para a gente de fora do distrito e fundar um clube lá em determinada comunidade. Normalmente, aquela comunidade já tem uma relação próxima com aquele clube que está na cidade vizinha, e assim por diante. Então, é importante, então, o conhecimento das pessoas, a conexão, a confiança que as pessoas dão, não vai ser para a pessoa de fora, vai ser para as pessoas que estão próximas. Então, vão ser as lideranças daquela comunidade, né, daquele clube que é do lado, né, do presidente de divisão, daquela divisão, e assim por diante, né? Então, estou sempre reforçando isso aí. As ferramentas que nós vamos usar, nós temos vários materiais. Inclusive, eu pedi para o Lions enviar para mim os materiais, e eu recebi vários materiais aí que eu vou depois passar para essas equipes de extensão, para poder se municiar, então, dessas metodologias, do material correto, né, que o Lions orienta para fazer o desenvolvimento, então, de novos clubes, né? PDG Belloni, com licença. Governadora Helenice levantou a mão. Oi, Helenice, pode falar, por favor. Te interrompendo, mas com uma excelente notícia. Ali, uma tela antes dessa, tu fizesse a colocação de alguns já que estão em andamento. Existe a nossa companheira presidente Kátia Sanguiné, já no AL anterior, já teve um início de conversa, todo um encaminhamento com um determinado município, que ela depois pode fazer a colocação, e também, que é o Camaquã, e também... Antes dessa, qual? Não, uma que tu estavas ali com os inícios de caminhada. Então, depois desta... Passos aqui. Não sei, agora ali quem...
Talvez aqui, o que tu estavas falando ali de Canoas, ali de Canoas. Isso. Este ali. Então, assim, ó, também para uma ótima notícia, nós também já estamos caminhando, os Leões de Camaquã já estão caminhando, o Lions Clube Camaquã, com um município ali próximo, depois a nossa companheira Kátia, a presidente Kátia, pode fazer alguma colocação, e também o Camaquã Universitário também estava, no AL anterior, também prospectando em outro município ali próximo a eles. Só também para essa colocação que eu acho que é bastante importante nós termos. Uhum. Que já é uma caminhada. Só para dizer aqui, ó, eu pedi para a Lions Internacional, é um material aqui, isso aqui é o guia para satisfação de associado, né? Esse aqui é o guia simplesmente convide. São uns livros, bem legal. Esse aqui é guia de avaliação de necessidades, né, comunitárias para novos clubes. É um levantamento que se faz exatamente para poder alinhar o clube que vai se formar, ou o núcleo, já para atender especificamente uma necessidade daquela comunidade. E aqui é um programa de mentoria do Lions, que é exatamente uma coisa que nós vamos trabalhar para os novos dirigentes, então, desses novos clubes, também para os leões orientadores, para eles fazerem as mentorias, então, dos novos clubes, né? E aqui também tem o manual do programa do Leão Orientador, onde praticamente o foco do Leão Orientador é o desenvolvimento de novos clubes, né? Bom, vamos lá. Inclusive, PDG Belloni, o foco maior é para clube e não tanto para núcleo, né? Então, esse material aí Sim. é bem para avaliação da parte para clube. Exatamente. Então, vamos lá, então. Bom, benefícios aqui, né? São vários os benefícios, né? Basta a gente, como desde o início eu falei, a diferença numa comunidade que tem Lions e a comunidade que não tem Lions. Para o próprio Lions, é a questão do fortalecimento do movimento, para desenvolvimento de novas lideranças, né? Para conseguir atender aquelas pessoas que eu acho que muitas vezes precisam de um propósito, e a gente acha que através dos Lions a gente dá esse propósito de pessoas então poderem fazer um serviço voluntário, poder ajudar outras pessoas, transformar a vida das pessoas, mas principalmente para ter comunidades, novas comunidades atendidas ou servidas, né? Ter uma visibilidade maior do Lions e também do impacto social que o Lions causa nessas comunidades, né? E para isso, ali bem à direita, naquele gráfico, tem ali a questão de conexões. Nós não vamos conseguir fazer nada disso aí se a gente não conseguir conectar. E nesse aspecto eu trouxe de novo o exemplo aqui do PDG Denério, a capacidade que ele tinha de conectar várias entidades e pessoas, né? Isso é uma coisa que ele faz muita falta para nós aqui, exatamente porque é uma pessoa que era da SIC, do Cindy Lojas, era lá da Ubra, né? De qualquer lugar que precisasse, o Denério tinha contato, a prefeitura e assim por diante, com todas as entidades de Canoas, né? E do entorno também aqui. Então, a gente precisa conectar demais, assim, para poder fazer alguma coisa, né? A Yara, pela experiência que tem aí, sabe muito bem como é que funciona essa questão das conexões, de estar na Liga de Combate ao Câncer, de estar vinculada com as APAES, e assim por diante. Então, é por aí que a gente vai ter esses caminhos abertos para poder trazer novas lideranças para o Lions e essas novas lideranças serem os fundadores, então, desses novos clubes e núcleos, né? Bom, nós temos um compromisso e temos como lideranças do Lions e sermos, em sendo escolhido pela governadora para participar como presidente da divisão, e aqui eu reforço de novo, né, empoderando os presidentes de divisão nessa capacidade deles, não tanto quanto a Sandra, claro, porque ela tem a carteirinha especial de ser afiliada da governadora, né,
mas todos os presidentes de divisão aí têm a capacidade de poder chegar e falar em nome do Distrito LD3 dessa importância de a gente trazer pessoas para online para poder fundar novos clubes, né? Então, temos que trabalhar com essas equipes, com paixão, organização, para fundar novos clubes. Honrar o legado, não só, botei aqui de novo do Edenelli, mas o legado de todos aqueles que, cada uma das nossas regiões, tivemos pessoas que foram, né, entrou, o Luciano Mendes entrou, né? Então, por exemplo, aqui lembrando de novo, então, no caso do Luciano, o legado, por exemplo, da mãe dele, né, da Alda Maria, né? Então, todos nós temos algumas pessoas que vão nos inspirar a manter viva aquela ideia da continuidade, que a gente fala do Lions, que trabalha muito com a questão da sucessão, para dar continuidade ao trabalho de pessoas que se dedicaram a vida para o Lions, nós temos que dar essa continuidade, né? Então, vamos seguir o lema da nossa governadora, né, da União e Força no Servir, mas também de liderar para servir e transformar vidas. Nós temos que, para fazer isso, temos que ter mais gente trabalhando, mais clubes trabalhando, né? PDG Belloni. Oi. Companheira Sandra Virotti levantou a mão. Com certeza. PDG Belloni, nessa questão de honrar o legado dos nossos, em especial os PDGs, aqui nós temos a oportunidade de honrar o nosso lembrado e saudoso PDG Opa. Ele nos deu um exemplo muito grande de engajamento e de levar sempre o apoio aos clubes no entorno e também a palavra de Lions, né? Eu tive a oportunidade de ter esse ensinamento com ele e honro muitíssimo esse legado e estou sempre representando. Ontem mesmo estive numa assembleia do Comitê do Baixo Jacuí, onde ele foi muito lembrado, porque durante anos ele representou a nossa região no Comitê do Baixo Jacuí, sempre se manifestando, sempre levando informações e buscando também agregar algo àquele comitê, né? Então, ontem foi um momento que eu me senti muito honrada nesse sentido, e acho excelente essa fala que tu trazes, né, da gente honrar esse legado daqueles que nos antecederam. Obrigada. Isso aí, não dá para desconsiderar, até porque são pessoas que foram referência na comunidade, e quando a gente fala com as pessoas da comunidade, eles lembram muito dessa pessoa, e às vezes até em nome desta pessoa, da lembrança dela, da relação que tiveram com ela, elas acabam se engajando no movimento, né? Então, eu acho que nós podemos, sim, é um desafio grande, mas juntos eu acho que a gente pode fazer, deixa a Hélia, da companheira da nossa governadora Lenice, um marco nesse crescimento que precisamos fazer dentro do distrito e que esse crescimento, então, consiga realmente gerar bastante impacto, né? Aqui eu trago um pouco mais sobre esse papel da GAT dentro do gabinete do distrito. Digamos ali, a GET faz parte da GAT, né? Mas a GET sozinha, como diz a Ellen Keller, não faz quase nada sozinho, né? A gente tem que trabalhar integrados. E os presidentes de divisão também fazem parte, né, da GAT. Então, nós, da estrutura do gabinete, e como um todo, o Eluir está aqui como segundo vice, tem a Célia representando o Delmar aqui, né? Se não está o Delmar, está a Célia, né, Célia? Como diz, não está o Delmar, mas está queimando, né, Célia? Mas, vamos lá. Brincadeiras à parte. Então, lembrar que nós temos uma estrutura de dirigentes que estão à disposição de toda essa equipe que vai ser montada em cada uma das áreas, né, eu chamo da equipe de extensão, para poder levar adiante e ao cabo essa questão de fazer valer essa proposta de cumprir, então, a meta de fundar realmente novos clubes no nosso distrito, né? Aqui eu trago de novo a questão de que cada uma dessas áreas da GAT, ela tem um coordenador e esse coordenador tem uma série de responsabilidades. No caso da GET, né, eu trouxe aqui, eu ampliei, né, a parte principal aqui,
que corresponde, então, ao trabalho que vai se fazer com essas equipes de extensão. Basicamente, o que as equipes vão fazer? O que vai levar ao sucesso dessas equipes? Exatamente, conseguir identificar as oportunidades para fundar novos núcleos, colaborar e buscar a colaboração com as lideranças do distrito para formar essas equipes eficazes, né? Desenvolver um plano e um cronograma, porque não dá para a gente avançar se não tiver um plano. E plano, não posso esquecer aquele nesse, que não é o plano, é o prano. O prano do nosso amigo, né, do nosso diretor, o prano. Bah, aqui, ó. Lá no Panamá era um intervalo, era só prano para cá, prano para lá. Mas vamos lá, o nosso plano e um cronograma para a gente fazer essas ações avançarem, né? Compreender e comunicar esse processo, tem que ter esse entendimento, por isso que eu estava num slide anterior ali, que a gente vai ter que fazer nessas equipes alguns treinamentos específicos, ou pelo menos alinhamento desse planejamento, desse plano, agora ainda no mês de agosto e setembro, para a gente dar esse start, para a gente daí depois em outubro ele já está mais ou menos alinhavado, para ver se ainda em outubro e novembro a gente consegue já encaminhar alguma lista de associados aí para fundar esses núcleos e clubes, né? Bom, viabilizar o sucesso, e por gente, treinar e envolver os leões associados ali na fundação, para não deixar eles perdidos, né? Não basta fazer a ficha deles, tem que treinar e certificar que essas inscrições estejam corretamente preenchidas para encaminhar para a Alliance Internacional. Então, é um passo a passo, tem todo o material, né, que a gente vai, então, trabalhar. Aqui também, dentro dos clubes, existe as atribuições específicas para cada um dos cargos da GAT também. Então, vamos sempre fortalecer a ideia de que tem que ter GAT dentro dos clubes, não basta ter GAT dentro do distrito, né? E dentro da GAT dos clubes também tem o GMT. O GMT é o responsável por trazer associado para o clube e também ajudar na busca de associados para a fundação de novos clubes, né? Assim, claro, o presidente da GAT do clube, que é o clube radiador, como eu falei, é que vai ser o responsável junto com o presidente de divisão, mas o GMT é muito importante aí. Aqui é só uma figura para mostrar que é uma coisa encadeada, né? O funcionamento da GAT, e a gente está sempre dentro da missão 1.5 lá. A GAT é central na missão 1.5 para poder atender. Você pode ver que eu fiz questão de botar em quase todos os slides onde foi possível, né? O símbolo da GAT embaixo, missão 1.5 aqui à esquerda, né? Aqui, para grandes desafios, eu trouxe grandes inspirações aqui dos pensadores, né? No caso da Helen Keller, exatamente ali, ó, sozinha posso ir mais rápido, mas juntos podemos ir mais longe, né? Mas ali, ó, o esforço de alcançar o inatingível leva o homem a crescer constantemente. A gente não pode pensar só em fazer aquilo que é fácil. O fácil é, como dizer, o feijão com arroz, né? Que a gente fez até hoje, mas não temos que modificar a forma de agir. E, às vezes, pode se tornar mais difícil, mas não é inatingível. Mas, mesmo assim, a gente pode, às vezes, alcançar o inatingível, né? Eu acho que Gandhi diz uma coisa muito importante para nós que trabalhamos com causas sociais, né? Seja a mudança que você quer ver no mundo, né? Se a gente não pensar assim, a gente não consegue transformar as pessoas, né? E a transformação tem que ser de dentro para fora, né? Eu acho que o Churchill traz bem uma mensagem também ali, que o sucesso não é o final. Diz que o mais fácil não é atingir o sucesso, é manter o sucesso ou manter constante um alto desempenho de alguma coisa, né? E o fracasso não é fatal, porque quem não se alimenta dos erros e do fracasso não aprende, quem não aprende não evolui. Então, o que conta realmente é a coragem de se desafiar a cada dia e evoluir constantemente, apesar dos fracassos. Se tem uma palavra linda na língua portuguesa que eu gosto, a palavra apesar de, a gente tem que fazer alguma coisa. A gente não pode se limitar, tem que, apesar, né? Bom, aqui, ó, vamos lá.
Antes do fechamento de perguntas, aqui eu quero dizer de novo, né? Novos núcleos e clubes. Então, a meta, o que é que nós temos? O que está lá, que a Helenice se comprometeu, né? Pelo menos é um clube e eu acho que é 2 núcleos, né, Helenice? Que é a meta, né? Isso. Eu estou botando aqui que eu acho que é um clube regular. 2 clubes bem. 2 clubes. Sim, é um clube regular ou tradicional, um clube de interesse especial e 2 núcleos, né? Mas nós vamos procurar fazer muito mais. Mas, para isso, nós temos que promover, então, como eu disse ali, uma metodologia que eu estou propondo, trazendo já, que é para a gente abordar essa metodologia de GMA, junto com o Integra Lions lá, para poder capacitar essas equipes de expansão, de extensão, para poder conseguir atingir esses objetivos, essas metas. Essa equipe, então, ela vai se alternar conforme a região. A ideia é que nós priorizemos umas 2 ou 3 regiões no máximo, para a gente não sair atirando para tudo que é lado, né? E aí focar em alguns, no desenvolvimento de algumas equipes para poder ver como é que a gente vai sair nesse primeiro semestre. Depois tem o segundo semestre, que a gente vai repetir de novo a mesma metodologia, né? Bom, eu trouxe aqui já uns rabiscos em termos de mapas aqui, tá? Que eu acho o seguinte, ó, nós temos que pensar que algumas áreas precisam ser trabalhadas e a gente não pode tapar o sol com a peneira. Eu acho que nós temos que pensar assim, como eu falei ali de Porto Alegre, lá é uma área grande lá, a Ípica e a Restinga. Vamos tentar ver o que a gente pode fazer lá, quem são as lideranças lá, se é só o Tinga que faz coisa lá, quem é que faz coisa lá, né? Vamos atrás para ver isso aí. Eldorado do Sul ali já tem um núcleo, tinha um clube. Vamos ver se o pessoal de Porto Alegre se junta com Guaíba e a gente consegue fazer a fundação de novo do clube, né? Transformar aquele núcleo ali integrado com outros companheiros e fazer o clube. Alvorada, vira e mexe, né? O pessoal de Porto Alegre fala, né? Mas eu estou trazendo Viamão junto, porque fica no meio do caminho ali entre Viamão e Porto Alegre, né? Eu acho que tem que fazer um esforço conjunto, algum clube de Porto Alegre, o Barão do Caí, eu acho que tinha interesse ali, e algum outro clube, se somar com o Viamão e fazer ali um esforço em Alvorada para buscar e prospectar. Cachoeirinha, da mesma maneira, né? Tem a Fátima, lá do Medianeira, né? Que uma vez vislumbrou essa ideia de ter o clube ali, mas eu acho que tem que pegar o pessoal de Gravataí e algum clube de Porto Alegre, que também fica no meio do caminho ali, e ir para Cachoeirinha para prospectar. É uma cidade grande, é uma das grandes cidades do Rio Grande do Sul. É ruim não ter Lions ali. E é uma cidade que tem bastante, acho que, potencial, né? E nós aqui em Canoas, eu acho que nós não podemos deixar Nova Santa Rita a descoberta. Temos que retomar lá o contato com Nova Santa Rita, o prefeito lá a gente conhece, e tentar fazer essa prospecção aí. Aqui, todo o litoral, né, eu botei de Osório ali para cima, com Capão e Xangri-Lá, chegando até Torres lá. Eu acho que nós temos muitos municípios ali que podem ser prospectados. Eu pensei até, de repente, que fosse um clube que tivesse alguma atividade virtual, pudesse fazer um clube virtual ali, pegando todo o pessoal de todo o litoral norte ali, né? Prospectar alguma coisa nesse sentido, assim, que pudesse, porque são vários pontos, fica difícil talvez abrir um clube em cada ponto, mas talvez fazer alguma coisa que seja de interesse comum, e aí fazer um clube de interesse especial no litoral. Tipo, digamos, todo mundo se reúne para fazer atividades no litoral, e aí esse clube seja um clube de interesse especial. Então, por isso que eu falei assim, vamos pegar um representante ali de Xangri-Lá, de Capão, de Torres, Osório, como clubes que são da região, que vão ser os irradiadores dessa ação, mais o presidente de divisão e dos clubes, e aí eles sim, no treinamento ali dessa equipe, né, de extensão,
identificar qual seria esse pulo do gato para poder fazer um clube ali, né, de interesse. Uma outra área que já tem ali um núcleo formado, que é o caso ali do Tramandaí, né, que formou o núcleo, inclusive na última reunião, o núcleo até se manifestou ali com bastante interesse, parece, de logo buscar outros companheiros e fundar um clube, né? Aí eu não sei, a Yara está aí, mas eu acho que nós temos que avançar nessa área, da mesma maneira que eu falei ali da Zona Norte, né? Tem todo aí um potencial da Zona Sul também, né? Do litoral, que eu acho que tem que ser abrangida nessa prospecção de trazer para esse novo clube, né, da região sul, ali das praias da região sul, né? E até falei com o Bernardes, né, no caso, ali que tinha, parece, conhecidos deles em Pinhal, que tinha interesse em participar. Eu disse, não, se for para fundar o núcleo, não tem nenhum problema que a pessoa seja de Pinhal ou de Cidreira, né, e assim por diante. Mas é uma questão de depois verificar qual seria a estratégia melhor para abordar essa região aí, né. Por isso que eu estou trazendo a ideia de região e não especificamente da divisão, né. Aqui, Camaquã. Camaquã tem 2 clubes lá, e a ideia é nós fazermos um desafio enorme para aqueles clubes de Camaquã, de serem os irradiadores dentro dessa... Eu estou usando bastante essa palavra, porque eu acho que tem que fazer esse efeito irradiador, de ir para essas outras localidades e identificar esse potencial que existe de formação, no mínimo, de um núcleo, né? E eu acho que esse pessoal tem capacidade, sim, ali, os presidentes de divisão e dos clubes lá, de, através, então, dessa metodologia, né, Helenice, nós levarmos lá para Camaquã o Integra Lions, fazer lá, convidar pessoas dessas áreas para vir junto, né, para poder apresentar para eles o que é Lions, a importância do Lions na comunidade, assim por diante. Eu acho que a gente vai ter bastante apelo, né, para que essas pessoas venham e participem pelo menos, de um processo de conscientização do que é Lions, participar como voluntário, assim por diante, né. Para depois, daí sim, vir a formar o clube ou núcleo. Aqui, Pelotas, né, a Rosane e o Roberto aí, que estão na... Eu acho que nós temos que retomar Rio Grande, lá não podemos esquecer Rio Grande, que por anos teve um clube lá, tem Lions Quest na cidade, tem um vereador lá que é muito parceiro, então nós retomarmos de novo essa ideia de fundar pelo menos um núcleo, né? E ali as outras áreas também, Pedro Machado, Capão do Leão, ali, essas áreas todas, foram ventiladas essas áreas. Por que eu botei esses nomes? Porque foram os nomes que foram ventilados nos últimos cursos de Leão Orientador. E o curso do Leão Orientador, exatamente, ele busca prospectar as áreas para desenvolvimento de novos clubes, né? Então, só para não perder na memória esse levantamento que foram feitos por aqueles que já passaram pelo curso de orientador, é que eu trouxe, então, para a gente apresentar isso para vocês. Mas, então, voltando aqui, em cada uma dessas áreas, que é o que eu estou propondo? Que a gente identifique quais são os presidentes de divisão, de clubes, coordenadores de MT, os leões orientadores que existem naqueles clubes ali, e a gente chame para uma reunião. E nessa reunião, nós vamos fazer uma abordagem específica de como que eles podem abordar aquelas áreas, né, elencadas no mapa ali, ou alguma outra que eles queiram, né, que eles acham que seja mais viável, para poder iniciar um trabalho de fundação de novos clubes, né. Então, aqui eu abro de novo, então, encerro, então, a minha parte aqui com a questão de fechamento, para a gente ir, então, para o encerramento, perguntas e alguns encaminhamentos, né, dentro dessa metodologia que a gente está propondo, né. Vamos lá. Tem alguém aí com alguma dúvida, questionamento? Os presidentes de divisão aí já viram que eles vão ter bastante trabalho, hein? É. Tá bom.
Nossa, Então, Só coçar o queixo ali, ó. O que eu estou fazendo aqui? Quem sabe fecha. Tu vai escrever alguma coisa, Beloni? Se não, podia fechar esse, que daí nós nos enxergamos. O que tu achas? Ou tu pretendes escrever? Então, já quero, então, aqui para o encerramento, dizer, então, muito obrigado, que o meu contato é esse, para quem não sabe, né? E que cada segundo ali é um tempo de mudar tudo para sempre, tá? Então, vamos lá. Então, obrigado a todos. Eu vou encerrar aqui a apresentação, para a gente poder, então, ficar só na... De novo, meu dedo. Agora foi na porta, tá vendo? Bem, mocinho. o áudio está ligado. Porque eu abro ligado, mas isso. Pronto, agora todo mundo na telinha aqui. Bom, vamos lá. Quem está com a Companheiro mãozinha Beloni. levantada, Kátia. A palavra é sua. Então, assim, ó, lembra que eu realmente entrei em contato com o prefeito de Cerro Grande do Sul Opa, para que a gente tenha uma conversa em relação ao Lions. Não aprofundei, mas vou mais. E na cidade de Arambaré, como é que nós levamos o Lions para lá? A gente já fez, com o antigo prefeito, 2 campanhas da visão. E foi muito bem-vindo aquilo, eles adoraram. Então, agora a gente vai para conversar com o pessoal lá em Arambaré. Mas é uma cidade muito pequena, tem só 3 mil habitantes, então é mais complicado. De repente, um núcleo ia dar mais certo do que um clube, né? Mas aí eu tenho que me orientar bem em relação a isso. Era isso aí. perfeito. Obrigado, Kátia. Mais alguém aí com a mãozinha? Maria Rosânia. Bem, nós temos o Lions Quest aqui em Rio Grande, eu já tinha falado isso para ti já no ano passado, para a nossa DG Lenice também. Eu não quero perder Lions Quest em Rio Grande, então nós vamos entrar em contato com a responsável lá, e nós temos o nosso companheiro Renato. Eu ainda não descartei a possibilidade do núcleo, que nós já tínhamos conversado, né? Um braço do Lions Laranjal lá, se não retomar um clube. Sou muito, como é que se diz, Roberto? Audaciosa, mas nós temos que acreditar. Por que não? Eu não consigo acreditar que a marca Lions, ela desapareceu de lá. Então, o que o nosso presidente aqui, nós estávamos comentando na semana passada, de fazermos algo, aí agora a Kátia veio corroborar com o que nós tínhamos discutido, de fazermos algo, eu acho que isso é possível, né, DG Lenice e Beloni me corrijam, né, é possível, Lions Laranjal, fazer uma campanha, que nem nós fizemos aqui na Fernadoce, que foi a campanha de doação de órgãos, que eu fiquei muito feliz com o contato da nossa companheira Yara e também com a Olinda, que já respingou em vários locais e deu visibilidade de Lions na Fernadoce, sim, né, naquele stand lá, a gente propagando, de fazermos uma campanha semelhante, né, vermos uma das nossas ações causa global, e levar em Rio Grande para despertar, retomar, eles estão vivos, tipo, eu acho que é possível, não é possível? Laranjal fazer uma campanha lá? Não só é possível, como tem toda a possibilidade direto para um clube lá, até por conta de que nós tínhamos vários que eram já nossos companheiros e saíram por alguns motivos, né, então, específicos. Então, assim, ó, acho que deve sim, e deve começar por uma campanha desse resgate para isso aí. Para dar aquele gosto, assim, que saudade, que coisa boa, como era bom aqui, porque eles tinham Rio Grande Universitário e Centro lá. Isso tem que voltar. Se não for na forma deles, que seja um braço do Lions Laranjal lá. E o Lions Quest, né, gente? Não dá é um pouco diferente ali com a nossa companheira Kátia. Embora 2, 3, 4 mil habitantes não é motivo de que nós não tenhamos um clube, um Lions Clube. Porque, inclusive, eu tenho companheira minha do meu colegiado, que ela está vindo de um clube, a cidade dela tem
se não me engano, 5 mil habitantes. E 80 só. E 80 associados no clube dela, Meu e Deus. tem Léo, e tem o Cub também. Então, assim, ó, mas ali com a Kátia é um pouco mais difícil, mas não improvável, até por conta de que existe a necessidade de campanhas lá. Existem necessidades de campanha lá, Kátia. Então, a possibilidade de um clube de serviço, as campanhas são mais efetivas. Sim, No meu ponto de vista, é claro. Que não quer dizer que seja o único ponto de vista. Não, mas é isso aí, vamos retomar lá. Quem foi Com visto certeza. será lembrado. E eu acho que antes de passar a palavra ali para a Maureen, eu acho que essas abordagens, como a Kátia trouxe muito bem, foi lá, falou com o prefeito, foi lá e falou com outro prefeito e está negociando, essa aproximação de forma institucional com as prefeituras dá também um pouco mais de capacidade, nós temos já algumas lideranças ali envolvidas, né? Se a gente não tiver essa relação. Eu acho que Rio Grande também a gente teria que trabalhar esse tipo de preocupação com a prefeitura do Rio Grande, né? Somente não sei como é que está a questão da relação com o Júlio lá, se ele continua como vereador ou não. Não, ele não é mais vereador, mas é um braço, né? Porque ele deve ter portas abertas. Não, é por aí. É por aí. Então, tá. Tá bem? Vamos lá. Obrigada. PDG Belloni? Maureen. Oi. Edilson e depois Maureen. Obrigado. Pela ordem vocês estão vendo agora que do lado da mãozinha tem um número, né? E aquele número, então, é o número da ordem. Assim, seria Helenice 2, Dilson 3, 4, Maristela, né? Tá bom. Então, mas se chamou o Dilson, vai lá, Dilson. Depois a Helenice fala. É que, na realidade, era o número 1, mas aí apagou e tiraram para 3, voltaram para 3. É o seguinte, o clube de interesse especial... Ô, Dilson, eu vou pedir para a Maureen desligar o microfone dela, porque está dando um retorno. Isso, então tá, agora ficou perfeito. Tá. O clube de interesse especial, no caso, ele pode iniciar como núcleo? Pode. Ou ele tem que começar direto como clube? Não, pode ser núcleo, não tem problema nenhum. Não, porque, o clube aqui, por exemplo, o clube aqui de... Como núcleo é menor, né? Não, mas não é essa a questão, a Helenice está certa. O interesse sempre é a gente fundar um clube, né? Mas nada impede, por exemplo, aqui, que a gente já falou com o Eduardo, aqui em Canoas, o Leir está aqui, a gente tem aqui em Canoas, tem o Pestalozzi, que trabalha, então, com crianças, e tem agora muito grande essa questão do autismo, né? Se o clube não quiser formar dentro do próprio clube um núcleo para trabalhar a questão da saúde e o autismo. Depois o autismo dentro do clube pode depois evoluir para um clube. Mas nada impede que tu tenha um núcleo específico para trabalhar o autismo, para trabalhar só deficientes, por exemplo. Por exemplo, tem clube que trabalha com banco ortopédico. Poderia ter um núcleo específico para atendimento de pessoas com deficiência. Porque nós temos dentro do nosso clube uma companheira, que é a Lucélia, e ela preside uma ONG, Vó Maria, que atende, além de mulheres grávidas em situação de vulnerabilidade, ela atende autistas, né? Familiares de autistas, inclusive um companheiro nosso também, ele pouco frequenta o clube, mas ele é companheiro do Bentinho, que é o Guilherme Colim, ele é advogado e trabalhou em cima disso, de algumas famílias receberem um valor X que é dado pelo governo para famílias que têm autistas, né? Então, e tem uma outra advogada que é lá de Cachoeirinha, que trabalha também com a Lucélia. Então, eu estava pensando em, através do Bentinho, formarmos um núcleo ou um clube de interesse especial pensando no caso de autistas, né? Então, eu queria também receber
umas informações maiores, né, para que a gente tenha também, se eu for falar com essas pessoas, eu saber como explicar o que eu vou dizer para eles. É diferente do nosso, de um clube comum. Sim. Perfeito, Gilson. Não, a gente pode falar, assim, de forma depois particular, né? Mas te passo as informações sobre a questão do núcleo ou dos clubes de interesse especial. Inclusive, no caso do autismo, o Lions tem até linha de incentivo, né, para projetos nessa área aí. Então, vou passar, então, agora para a Helenice. Obrigada. A minha fala seria outra, mas agora eu vou entrar nessa colocação aí. Para todos os que estão acompanhando, a proposta, o planejamento, a proposta do nosso coordenador de extensão do distrito é, após esta reunião, formar aquelas equipes que ele havia colocado e aí iniciar aí toda uma orientação, que é isso que o Dilson também acabou de pedir. Então, assim, o nosso PDG Belloni vai se, não sei nem como, mas assim, vai se redistribuir nestas equipes, porque são características diferentes num lugar e no outro. Isso. E Dilson, cada equipe vai montar a sua estratégia, né, de como é que vai abordar. Aonde o nosso presidente de divisão vai estar ali, sim, me representando, embora eu também vou querer estar, mas eu não vou conseguir estar em tudo. Quem vai ter essa coordenação de geral de todo é o nosso GET. E o nosso presidente de divisão vai estar lá como se eu lá estivesse. Mas com relação ao de interesse especial ou ao virtual, e no caso isso que o Dilson faz essa colocação, e ele vai ver por toda a parte de literatura que um clube de interesse especial tem uma força maior do que um núcleo que vai se preocupar com isso dentro do clube, por enquanto, de um clube tradicional, que é o nosso clube, né? O nosso clube, nós somos todos de um clube de uma mesma denominação. Nosso LD3 não tem nenhum ainda virtual e nenhum de interesse especial. E a nossa convivência e a nossa IPCC e ARA pode nos ajudar ou me ajudar nisso, que os clubes virtuais e o nosso GET também, os clubes virtuais estão, sim, ficando fortes por conta do que eles estão buscando, tanto virtual quanto de interesse especial, né? Então, eles têm esse foco maior e agrega no entorno daquela situação. Mas o que eu ia falar, depois para não atrapalhar essa nossa colocação. O Luciano e o Jeremias, que eu esqueci de falar e eles não estavam, e eu não quis mencionar, eu não tinha visto que eles estavam, eles também tinham, PDG Belloni, toda uma estratégia para a parte de litoral. Claro que tudo precisa ser retomado, porque aquela época também que entrou a eleição, entrou a política partidária em alguns pontos, e nós seguramos para não entrar o Lions com política partidária. Obrigada pelo espaço. Então, tá. E com relação também, antes de passar a palavra, a Maristela já passa a palavra a ela, uma das estratégias que nós não vamos abordar, porque nós vamos trazer junto a coordenadora do Léo Clube, né, assessora de Léo do distrito, para que ela também esteja junto nessa fala que nós vamos fazer da parte da capacitação dos grupos de extensão, para que a gente aproveite, então, esse momento do encontro dessa liderança da região, para ver se ali tem potencial também de formação do Léo Clube, tá? Porque é um desafio do nosso distrito LD3, há muito tempo a gente está patinando aí, que é de fundar aí pelo menos uns 5, 6 clubes de Léo, para ter de volta o distrito Léo dentro do distrito LD3, que é o único distrito que não tem distrito Léo, né? Mas vamos lá, adiante. Maristela, por favor. Boa noite. Eu sou a vice-presidente do Lions Clube Camaquã Universitário. Gostaria de, em especial, saudar a nossa governadora e a ti, o companheiro Belloni, e a todos os companheiros que estão participando. Só para registrar
que as tratativas com Arambaré, companheira Kátia, estão bem adiantadas. A Silvia e o companheiro André não estão participando da reunião, mas estão bem adiantadas as tratativas para fundar um núcleo em Arambaré. Aí, de repente, conversar, então, com eles, ou, né, com a presidente de divisão, para, então, entrarem em um acordo nesse sentido, tá bom? Mas já conversaram, já vieram a Camaquã, já houve reuniões, então está bem adiantado. Certo? Que bom. Parabéns aí para o pessoal de Camaquã. Então tá bom, era isso que eu gostaria de registrar. Então tá, vai lá. Parabéns, Maristela, parabéns, Kátia. Vamos sim, né, fazer logo então essa montagem da equipe de extensão aí da Camaquã. Sim. E Camaquã está cheio de desafios ali, né? Mas vamos lá, o pessoal aí é bastante qualificado e competente, com certeza. Obrigada. Mais alguém, então, na fala aí? Não? Bom, de qualquer maneira, eu quero reforçar, então, conforme disse a governadora Helenice, sim, ao final aqui da nossa live, né, nós, então, em apresentando essa estratégia de montar as equipes por aquelas áreas, nós vamos depois fazer uma reunião com cada presidente de divisão daquelas áreas ali, para definir, então, qual é nós vamos dar prioridade para aqueles presidentes de divisão que estiverem mais organizados, né, Inês? Aqueles que já estiverem articulados com os presidentes dos clubes, com a equipe já caminharam um pouquinho mais do que os outros. Exatamente. E aí os outros a gente vai empurrando, né? Empurrando no sentido para que eles se organizem também, né? Então, eu estou vendo aqui pela reunião que a gente vai dar uma prioridade aqui para o pessoal de Camaquã, Porto Alegre com o Dilson também, que manifestou, com a Rosane ali, e também com a nossa companheira Sandra aí. Quer dizer, já temos alguns desafios pela frente de montar as equipes aí para dar uns pontapés aí de a gente... Eu acho que tem bastante material já para poder trabalhar e já montar alguns grupos. E a ideia é o seguinte, é que esses grupos, no momento que se constitui um ou dois, a experiência deles, ou a forma, o modus operandi, como a gente fala, né, sirva de exemplo daí para os outros também, para ir já montando e trazendo, porque a gente quer construir, aqui nós estamos no processo de construção. E aí, para quem trabalha em empresa, sabe que tem um modelo de desenho de processo chamado que é cocriação, né? Nós vamos cocriar, todo mundo junto, vamos criar um processo, porque não existe um modelo pronto. Se existisse, eu daria para vocês a fórmula mágica, aqui a receitinha de bolo, para fundar um clube assim, 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 tu vai lá e faz. Não é assim que funciona. Então, nós temos que exatamente criando a nossa maneira de como fazer. Bem como se diz, o gaúcho, cada um tem o seu jeito de fazer o churrasco. Então, amanhã nós vamos testar o churrasco lá do Marcos, lá em Viamão, né? Para ver. Mas cada um tem o seu jeito, a sua forma de fazer, e daquele jeito que faz, dá resultado. Então, é isso. Cada um tem as suas particularidades. Então, não tem por que a gente fechar num modelo padrão e tentar engessar, né? Porque a forma de conversar, como eu disse, nas conexões humanas, não se sabe, às vezes, como que as chaves abrem algumas portas diferentes de outras. Mas tem pessoas que conseguem, às vezes, abrir portas que a gente não tem, não existe um padrão. Mas existe, sim, exatamente essa vontade. Tem pessoas mais determinadas, mais carismáticas, mais obstinadas a ir fazer algumas coisas que a gente tem que acreditar e apostar. Por isso que, então, que a gente chama de liderança. E a ideia, então, é formatar essas reuniões, fortalecer esse movimento dessas lideranças, que a gente acredita muito nelas, e que elas estão exatamente já há tempo aí, não é novidade para ninguém dessa sala, que o nosso distrito está realmente aí, né, sem fundar clube, e que nós não podemos ficar para trás. Todos os clubes fundados aí nos últimos anos pelos outros distritos,
mostram para nós que é possível, não tem por que não fundar, né? Então, vamos ver o que a gente está fazendo, tentar corrigir algumas falhas aí e andar para frente, é assim que se vai, né? Tem alguém com a mão levantada ali? Companheira Maristela. Maristela? Oi. Desculpa, esqueci de baixar a mãozinha. Opa, estou vendo o André, entrou o André aqui, bem-vindo, André. Ó, tivemos boas notícias de Camaquã aqui, a Maristela e a Kátia aí já nos deram boas notícias. Cheguei para o encerramento só. Só para fazer o brinde. Tu chegou para assinar embaixo o compromisso de fundar logo um clube aí. Mas Então, vamos para o fechamento? Isso. Ou não? Vamos para o fechamento, então. Mas, então, reforçando, nós vamos priorizar, então, segundo algumas falas aqui, os contatos com o presidente de divisão dessas áreas, né? E a gente já, então, constituir essas equipes de extensão e aí marcar aquelas reuniões específicas para definir estratégias, como é que nós vamos atuar. Algumas já manifestaram aqui, eu parabenizo, inclusive, esses contatos com os prefeitos, já pensando em algumas campanhas para poder aproximar o clube, esse que eu chamo não só de clube padrinho, mas o clube que vai irradiar esta campanha do Lions, né, para poder despertar esse interesse da outra comunidade ali de vir realmente a fundar um clube. Tá? Então, eu gostaria, então, de ouvir mais uma vez, então, a nossa, já que ninguém levantou mais a mãozinha, ouvir de novo, então, aqui para o encerramento a nossa companheira Helenice, a nossa governadora, e depois irmos, então, para o encerramento. Obrigada, PDG Belloni. Esta reunião já estava, esse treinamento, esta fala do nosso coordenador de extensão do distrito LD3 já estava planejada, programada, por um motivo de necessidade que ela passou por dia 1º. Mas, independente disso, nós temos nesta tela aqueles que estarão, sim, respondendo pelo nosso distrito. Nós temos presidentes de divisão, nós temos presidentes de clube, nós temos companheiros de trabalho, nós temos a GAT, e é muito importante, pessoal, que nós estejamos unidos. Nós vamos, aos poucos, aprendendo, e esse é um desafio, e nós estamos, como leões, constantemente sendo desafiados. E é isso que nos mantém com energia para o próximo dia, para o dia seguinte. Parabéns, PDG Belloni, pela tua explanação, excelente. Sigo dizendo que o meu presidente de divisão, ele foi escolhido com muito carinho, porque eu tenho plena confiança em vocês e na representação do nosso, vocês estarão sim representando o nosso distrito ao lado do nosso coordenador Guedes. Muito importante a presença de vocês e muito importante sempre o apoio e que nós vamos sempre manter um canal aberto para diálogo. Seja com o coordenador de extensão, agora o companheiro André também presente, seja com o coordenador do quadro associativo, seja na parte de expansão, seja na parte de novos associados, seja na parte de retenção. Nós precisamos ter um olhar muito, muito, muito preciso para com o nosso associado, o nosso companheiro do clube e no clube. Numa dessas está acontecendo alguma coisa e a gente não consegue nem perceber. Nós precisamos, sim, perceber o nosso leão, o leão que está do nosso lado, que é o nosso companheiro. E é no clube que as coisas acontecem, e é no clube que o servir acontece. E é por ter o clube ativo que nós estamos no distrito para auxiliar vocês e apoiar. Então, obrigada pela presença, obrigada, PDG Belloni, fosse muito objetivo, muito preciso, e toda essa estrutura que ele coloca é aquela estrutura que realmente a gente preconiza.
Então, temos bastante trabalho? Temos, mas a gente gosta de trabalhar e precisa trabalhar. Obrigada a todos, uma excelente noite. Então, tá, obrigado, Helenice. Eu quero aproveitar a entrada, então, do André, né, como nosso colega da GAT do distrito, e dizer que, realmente, a GMT e a GET, no caso, a parte de novos associados, fidelização, retenção e também a extensão, eu disse, André, muito aqui que os coordenadores de associados dos clubes, eles são fundamentais na fundação de novos clubes, porque é aquele cara que consegue fazer essa busca de novos associados e muitas vezes ele percebe que aqueles novos associados, eles têm um potencial de fundar um núcleo, de fundar um clube, né? É tão grande essa busca aí que a gente quer que exatamente, até na questão da assertividade depois, na ideia de criar associados fundadores de novos clubes, essa participação dos GMTs no sentido de fazer o preenchimento correto, né, de todas essas fichas aí para não dar nem problema com a Laje Internacional. Mas é muito importante, então, ter a participação da GMT junto com a GET, especialmente nesses eventos que a gente, eu acho que vai encaminhar aí dos Integra Alliance na formação das equipes de extensão para poder trabalhar sempre juntos, como eu sempre disse, a GAT não trabalha desintegrada, ela trabalha exatamente unida e integrada, porque é um trabalho conjunto. Eu quero agradecer demais, então, a presença do nosso segundo VDG também aqui, o Eloir, né, que está me ajudando hoje, né, Eloir? Eu agradeço também a nossa coordenadora do Instituto, que é a IPDG Nair, e toda a diretoria do Instituto, que acabou cedendo para mim, então, essa honra de estar concentrando hoje aqui toda a parte do Instituto, mas dizer que é através do Instituto de Liderança, então, que estamos, então, realizando, sob a permissão, então, da diretoria do Instituto, este evento hoje para vocês. E eu gostaria, então, de, por encerramento, fortalecendo sempre aquela ideia de que é através dessas nossas reuniões, dessas nossas lives, que a gente consegue trocar ideias e fortalecer o nosso movimento leonístico e os propósitos que a gente tem para alcançar os objetivos deste AL, então, 25-26, da governadora Helenice. Quero, então, quem tiver aí, vamos... A Helenice levantou a mão de novo? Não? Sim, me esqueci de um item, se tu me permite. Convidar para a RGD. Além de convidar para a RGD, também, não só, mas de reforçar que na sexta-noite nós temos a abertura, nós temos, após uma reunião específica, onde os presidentes de divisão estarão com o nosso PDG Belloni, os presidentes de clube, em alguns momentos, talvez juntos, talvez separados, estarão comigo e com a Cecília, e os demais da GAT também. O nosso companheiro André vai estar com seus pares de GMT dos clubes e assim vai. Na sexta-feira temos toda essa atividade, temos uma janta e temos o bingo para aqueles que quiserem participar. E o sábado nós temos o nosso encontro e nós esperamos todos vocês lá. Lembrando que o nosso PDG Belloni vai precisar e vai estar e quer estar com vocês, presidentes de divisão. Eu vou ter que abrir mão, né? Até por conta desse aspecto de GET aí, mas vocês estão comigo também, com certeza. Era isso, PDG. Eu vou ter que abrir mão deles, mas eu aceito abrir mão. Não, mas é que eu ia realmente reforçar esse convite, então, para a RGD, e dizer, então, que lá na RGD nós vamos ultimar, então, essas falas aqui, para que a gente saia de lá exatamente com essas equipes de extensão e com algumas estratégias já montadas lá, para o pessoal sair de lá já para poder trabalhar as suas áreas, né, com essa estratégia. E é bom que todo mundo esteja junto lá, para poder conversar e verificar as formas melhores e poder, daí sim, depois cada um sai para a sua divisão específica para poder trabalhar. Mas eu quero já, então, encaminhar para o encerramento, agradecer por demais então, a participação de todos. Nós atingimos, eu não sei, chegou uma hora ali que eu acho que deu 20 e poucos, não sei quantos, né, mas 24. Muitos estão em duplicidade aqui na
na tela também, talvez alguns a mais, mas o importante realmente, como disse a companheira, a governadora Helenice, é a participação dos presidentes de divisão, e depois cada presidente de divisão, então, como liderança dentro da sua área, articular os presidentes de clubes, que vão ser os clubes, então, irradiadores dessas demandas para novos clubes. Eu quero pedir, então, que todos façamos, abrir os microfones, podemos fazer, então, a nossa oração pelo Brasil e partimos para o nosso encerramento. Então, vamos lá. Ó Deus onipotente, princípio e fim de todas as coisas, infunde em nós brasileiros o amor ao próximo, ao estudo e ao trabalho, para que façamos de nossa pátria uma terra de paz, de ordem e de grandeza. Velai, Senhor, pelo destino do Brasil, assim seja. Assim seja. Agradecer mais a presença de todos aqui, né, da nossa governadora, da VDG Luir, da PCC Iara, tem mais lideranças aí. Uma boa noite a todos e vamos articular para a gente, então, todos fortes lá na RGD. Grande abraço a todos e ficamos à disposição aí para qualquer dúvida. Grande abraço a todos. Boa noite. Boa noite. Melhoras, CC Iara. Boa noite a todos. Boa noite. Melhoras aí para ti. Se cuida. Obrigada. Não sei o que eu falo. Não sei. Obrigado, Eloir. Vamos lá, tamo junto. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Então tá. Valeu, André. Desculpa o atraso, Belloni, mas eu tinha um aniversário que eu não podia deixar de ir. Tá. E amanhã tu não vai poder ir lá, né? Eu só nasci bonito, né, Belloni? Eu vou ter que trabalhar. Eu também. Nessa Célia? Ô, Celinha, nessa tela aqui tem gente bonita, mas não, a gente não nasceu. Eu estava distraída aqui com a Isabela, minha netinha, que os pais saíram, né, à noite, foram fazer um good night e a vovó ficou aqui. Tchau, beijinho para todos, até semana que vem. Abraço aí. Então tá, qualquer coisa a gente fala amanhã, André. Um abraço. Que nem eu te falei, amanhã eu não vou poder ir, porque vai ser meio-dia, infelizmente tem que trabalhar, né? Não, eu falei qualquer coisa por telefone, coisa assim, né? Sim, estou à disposição. Peço desculpa mais uma vez, Belloni, mas infelizmente. Eu fiquei sabendo a Maristela e a Kátia aí falaram muito bem dos contatos que fizeram aí, que tu fez junto com a presidente lá, né? A presidente da divisão? Não, ali na presidente, ali com Arambaré e com outro município aí para poder fazer... Chuvisca, isso, né? Isso. As duas prefeituras a gente já está trabalhando aí para fazer uma campanha da visão este ano. E quem sabe, e eu tenho trabalhado para tentar fazer um núcleo, né? Porque é mais fácil. Sim, a captação. E daqui a pouco, que nem eu disse lá na Chuvisca, Belloni, e eu reitero, o que eu falei? Vamos tentar fazer uma reunião com 20 pessoas, para puxar, com a expectativa de ganhar 5 para fazer um núcleo. Se a gente conseguir os 20, a gente faz um clube. Exatamente. Mas tudo bem, vamos lá. Essa é uma coisa que nós temos que pensar, que a questão da estratégia de fundação de clube, ela tem que contar a questão das despesas de fundação, né? De constituição da associação, da despesa de cartório, de compra de estandarte, de sino e assim por diante, né? Tem um monte de despesa assim que muitas vezes vou ter que ver o que o distrito vai poder alcançar, né? Como é que a gente divide isso aí também, né? Sim. Não, mas eu acho,
que, vamos supor que a gente conseguisse fazer um clube, eu acho que as despesas, o próprio clube, anfitrião, padrinho, no nosso caso, eu acredito que a gente conseguiria bancar. Ainda mais... Eu acho que, por exemplo, no caso que quando a gente fundou o Nova Santa Rita, a gente arcou com a despesa da festiva, praticamente, né, lá do início, e também o sino, o que foi mais que nós pagamos? O sino e o estandarte, não sei o que nós... Foi isso aí. Depois eles arcaram com aquela despesa de ingresso do sócio, o registro no cartório da fundação do clube, né? Mas a instalação inicial a gente deu toda, né? Por isso eu tenho falado, as minhas falas é muito em função de fazer um núcleo até para solidificar a marca Lions na comunidade e aí depois trabalhar para a questão do clube.